Essa é uma dúvida bem frequente dos pacientes que têm câncer gástrico. O estômago ele serve para a digestão dos nossos alimentos, né? Como é que a gente vai viver sem o estômago? O câncer gástrico é bem frequente aqui no Rio Grande do Sul, é a quarta doença mais comum em homens e mulheres. Possivelmente isso tem relação com o hábito do gaúcho, come muita carne vermelha, muita carne condimentada. Para você ter ideia, a gente deve comer 500 gramas de carne vermelha por semana. O nosso cálculo é cada churrasco, eu acho que por pessoa são 500 gramas. Além disso, o gaúcho tem um risco maior de ter obesidade, são mais obesos, usam mais cigarro e também bebem mais em excesso. Então esses fatores de risco aumentam o risco do câncer gástrico e com isso o risco do gaúcho fazer essa cirurgia. Mas é possível viver sem o estômago ou fazer a cirurgia e ter uma vida relativamente normal com algumas adaptações. A cirurgia do câncer gástrico, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita por um corte na barriga, chamado de laparotomia, onde se tira o estômago doente mais as ínguas ao redor, a gente chama de linfonodos. Então a gente tira o estômago e mais uma margem de segurança. Pode ser feito por videolaparoscopia, que são aquelas pinças, né? Eu chamo de pinça de japonês, pequenininha. Ela tem o mesmo resultado oncológico. Vai ser tirado o tumor e tirado os linfonodos, as ínguas ao redor. Só que ela tem um resultado estético melhor e além disso um resultado no hospital. O paciente fica menos tempo internado, menos risco de infecção, acaba se recuperando mais rápido. Então a cirurgia por vídeo, ela tem uma vantagem sobre a cirurgia por corte, não só estética, mas de recuperação. E hoje a gente tem em Passo Fundo já 2 centros fazendo cirurgia robótica, que também está tentando entrar nesse nicho. Mas o importante para o paciente é que pode ser feita a cirurgia do estômago independente da técnica, ela vai ter o mesmo resultado técnico. O principal tratamento ou a base do tratamento do câncer gástrico é a cirurgia. Muitas vezes a gente associa a quimioterapia junto. Ela pode ser feita antes da cirurgia para diminuir o tumor e facilitar a vida do cirurgião, do paciente. Então a quimio diminui a doença e a gente opera. Ou naquela doença que já foi feita a cirurgia, a gente faz uma quimio de reforço para diminuir que ela volte. Mas a cirurgia é o tratamento principal. Então por isso que a gente fala tanto. Se a doença está localizada, se ela não se espalhou para nenhum outro órgão, fígado, pulmão, ela está no estômago, é a cirurgia que a gente vai ter que fazer. Se a cirurgia vai ser uma retirada parcial do estômago ou total, isso a gente vê por algumas coisas. Por exemplo, uma tomografia ou endoscopia, onde localiza onde está a doença. Então vamos imaginar, o tumor tem 2 centímetros, em média 2 ou 3 centímetros, ele começa a ter sintomas e o paciente procura o médico. A gente tem que ter uma margem de segurança de 5 centímetros para cima e para baixo. Então se a gente tem um tumor de 2 ou 3 centímetros, mais 5 centímetros para cima e para baixo, são 13 centímetros. 13 centímetros realmente é uma porção grande. Muitas vezes a gente vai cortar o tumor e essa margem de segurança e não sobra estômago. Então se faz só uma conexão do esôfago com o intestino delgado, a gente faz uma conexão. Isso não há problema nenhum. Isso funciona muito parecido com a cirurgia de obesidade, na verdade. A cirurgia de obesidade também é uma retirada ou um corte parcial, o estômago fica menor. E aí o paciente obeso come várias frações ao dia, come devagar, mastiga bem, divide, não pode mais encher o prato de comida domingo, sabe? Fazer aquela refeição exagerada, porque ele vai sentir desconforto, dor, às vezes pode dar náusea, pode até vomitar. Então a cirurgia do câncer gástrico funciona muito parecido com a obesidade, então é comum fazer a cirurgia do câncer e ele perder 10, 15 quilos, né? Não porque a cirurgia fez isso, foi a necessidade de tirar do estômago. Mas com o tempo existe uma adaptação, claro que o ideal é que a gente procure uma nutricionista para fazer essa adaptação. Isso é tão verdade que os pacientes vão reganhando, vão recuperando o peso. A mesma coisa do obeso, né? Se não cuida, acaba recuperando toda a cirurgia feita da obesidade. Então é possível viver sem estômago desde que a gente tenha uma adaptação na nossa vida e talvez não siga uma vida exatamente como a família faz, que são 3 refeições ao dia. A gente divide e faz uma adaptação, mas é bem possível, não há problema nenhum. O importante é tratar o câncer e ele não voltar mais para essa pessoa. Depois da gastrectomia, retirada do estômago, seja total ou parcial, o paciente sempre tem que tomar vitaminas. Porque o estômago ele faz a digestão, mas também a absorção de algumas vitaminas. Então vitamina B12, ácido fólico e ferro, mesmo que o paciente se alimente bem, muitas vezes falta isso. Então em todo paciente que fez cirurgia de estômago, assim como na cirurgia de obesidade, ele precisa usar vitaminas. Se o paciente não usar, ele pode ter anemia, osteoporose, dores musculares, alteração no cabelo, perda de cabelo, unha ou até mesmo o sistema imunológico. Então é muito importante o paciente usar e não parar sem a orientação médica. E eu fico aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta nas redes sociais que a gente vai fazer um vídeo, uma explicação específica para esse paciente e eventualmente mostrar para outras pessoas que têm a mesma dúvida. Obrigado.